Bom dia, nós estamos na Universidade Federal Rural da Amazônia, do campus de Tomé Açu, do curso de Licenciaturas em Ciências Biológicas, e nós vamos apresentar um trabalho da disciplina de Zoologia de Vertebrados 1. O meu grupo é composto por mim, Daniele dos Santos, pelo Jameson Martins, Fabrício Trindade e Robert Soares. E a gente vai falar sobre a família Bufonidae. O trabalho apresenta os seguintes tópicos: a apresentação do grupo, características do grupo, distribuição geográfica, classificação e diversidade e representantes do grupo. E para começar, eu vou falar um pouco, né, sobre o grupo, apresentação do grupo. A família Bufonidae, ela pertence à ordem Anura, e os seus gêneros incluem bufo, Ansônia, Nectophrinoides e Atelopes. Ela é composta por 53 gêneros e eles têm uma distribuição mundial, exceto aí na Austrália e na Antártida. A ordem Anura, ela vai apresentar a maior diversidade de espécies no mundo, representando aí quase 88% das riquezas dos anfíbios conhecidas, né? E eles são animais muito valiosos. Por quê? Porque eles podem ser aí bioindicadores de qualidade ambiental e, além disso, eles também podem ser utilizados no estudo do funcionamento dos ecossistemas. Os anfíbios são, né, tetrápodes com tegumentos úmidos e sem escamas. O grupo ele vai incluir três linhagens: os sapos, rãs e pererecas. E o Anura mais antigo ele é do Jurássico Inferior. Bom, dando continuidade, né, à, à apresentação, eu vou falar um pouco sobre as características gerais do grupo. Bom, eles são fisicamente mais truncados, têm a pele rugosa e seca, mais terrestre do que rãs e pererecas, inclusive o que vai distinguir sapos de pererecas e rãs é justamente as membranas interdigitais que nos sapos elas vão ser pouco desenvolvidas, enquanto nas rãs e pererecas elas são mais evidentes. Eh, a maior parte dos bufonídeos possui glândulas proeminentes na pele, semelhantes a verrugas e espessas, normalmente espinhosas e que secretam certas toxinas. Pode passar o slide, por favor. Bom, esses sapos eles vão ter uma grande variação na questão do seu tamanho. O corpo é mais robusto, adaptado à vida nos hábitats terrestres. Então, os seus membros anteriores e posteriores, como demonstrado na imagem, eles vão ter vão ser mais encurtados, né? Vão ser encurtados, justamente que eles vão ser utilizados para o caminhar e o saltar, né? O salto deles eh, não vão ser saltos longos, justamente por conta do seu tamanho. Vai possuir um saco vocal simples, maxila e pré-maxila sem dentes, ou melhor dizendo, vai ter presença de dentes, só que esses dentes são pouco desenvolvidos, quase que não são tão evidentes. A pele é bastante granular. Muitas espécies contêm glândulas de venenos concentradas em certas partes do corpo. A imagem ao lado é a seta do E, a seta da letra E, demonstra uma dessas glândulas de veneno, que é justamente a glândulas paratoides, que são grandes, evidentes e situadas atrás dos olhos. Essas glândulas elas vão secretar substância, né, uma substância leitosa com alcaloides, que é usada na sua defesa quando esse indivíduo ele está sob ataque ou estresse. E esses indivíduos da família Bufonidae, eles são os únicos anuros a apresentar o órgão de Burke. Esse órgão ele está presente em ambos os sexos e tem uma capacidade de produzir células germinativas, mesmo quando presente em machos. Então, esse órgão ele apresenta, né, uma morfologia muito parecida com os ovários. E ele é coberto por um capsúlo de tecido conjuntivo e vai ter essa similaridade, né, de produzir células germinativas. Quando esse órgão está presente em machos, ele vai ter uma função mais endócrina, ou seja, vai ter uma função de produzir hormônios, enquanto em fêmeas é uma função mais de produzir, né, ela vai conseguir produzir células germinativas para serem fecundadas, ovos, né, que são viáveis para produzir os seus girinos. Pode passar o slide.
Prosseguindo ao que os nossos colegas estavam falando, porém entrando no tópico distribuição geográfica, esses animais eles possuem uma ampla distribuição por todo o mundo. Pode-se observar também que eles possuem também uma grande distribuição, entrando mais em específico na América Latina e na região brasileira. No território brasileiro, possuindo 8 gêneros, totalizando 85 espécies. As espécies do gênero Rhinella representam cerca de 45% do total de espécies dos bufonídeos brasileiros. Esses animais eles podem ser encontrados em regiões temperadas e em regiões tropicais. Quanto à sua diversidade, quanto aos seus habitats, são encontrados em matas tropicais, em florestas e em áreas urbanas, avenidas, dentre outros. A família Bufonídeo, ela é encontrada, atualmente representada por 595 espécies de anfíbios, no caso dos anúrios, apresentando uma distribuição geográfica cosmopolita. Ou seja, esses animais eles conseguem se adaptar a novos ambientes e conseguem chegar facilmente a novos ambientes e se adaptar a esses novos ambientes, com exceção de algumas ilhas da Austrália, de Madagascar e ilhas das regiões oceânicas, já que o oceano se torna um limitador da saída desses animais para outros espaços e da entrada de animais de outros espaços para essas ilhas. Pode passar. Nós trouxemos como representante dessa distribuição no Brasil, e específico na nossa região amazônica. Esse é o Rhinella Miranda Ribeiro, encontrado na ilha do Marajó, no Pará, Brasil. Ele também pode ser encontrado no Brasil Central, na Bolívia e no cerrado de regiões amazônicas, como eu citei, No caso, uma espécie que pertence à nossa região e que possui uma ampla distribuição não somente na nossa região, mas em outros locais também. Pode passar. Bom, por fim, a gente vai falar um pouco sobre a classificação de diversidade, A família Bufonídea, ela pertence ao reino Animalia, o filo Chordata, a classe Anfíbia e a ordem Anura. Como o Robert citou no slide anterior, no Brasil essa espécie é distribuída em 8 gêneros, Porém, de acordo com o Amphibians of the World, mundialmente ela possui 53 gêneros distribuídos em 647 espécies. Aqui no Brasil, ela, na ordem de cima para baixo das imagens que vocês podem observar, ela possui o gênero Amazofrinella, Atelopus, Dendrofínicos, Frostes, Melanofínicos, Oreofrinella, o Raebo e o Rhinella. Pode passar. Como representante do grupo, nós trouxemos o Melanofínicos atroletus, que também é conhecido como sapinho de barriga vermelha ou sapinho bandeirinha espanhola, que possui um tamanho pequeno, sendo os machos um pouco menores que as fêmeas, possuindo um dorso uniformemente preto. O ventre também é preto e com manchas vermelhas, justamente por isso que eles possuem esse nome. O habitat dele é de campos alagadiços, mas também ele pode ser encontrado em ambientes que tiveram suas áreas modificadas por alguns fatores, A ocorrência deles é no Brasil, mas aqui no Brasil mais especificamente no Rio Grande do Sul. Já nos países que se seguem aqui na América Latina, ele é encontrado no Uruguai, no Nordeste da Argentina e no Paraguai. Ele possui uma reprodução explosiva, reproduzido em lagos temporários após chuvas fortes. Por isso que ele atinge mais áreas modificadas, justamente por causa dessas chuvas. Eles possuem um canto que tem 2 sons bem peculiares. Um deles é um apito repetido, e o segundo é seguido de uma vibração, além de apresentarem uma defesa conhecida como reflexo de Hooken, que consiste em curvar o corpo para mostrar superfícies vermelhas quando um predador vai atacá-lo. Além dele, a gente tem o Frostes pernambucense, que é conhecido mais popularmente como sapinho da bromélia. Ele tem esse nome popular justamente por ser encontrado em bromélias terrestres e arbícolas, na qual eles usam a água que se acumula nessas plantas para depositar e se desenvolver suas larvas.
além de habitar sobre as folhas que recobrem certas superfícies de florestas primárias e secundárias. Eles são animais um pouco pequenos, chegando a medir 26 milímetros, possuindo mais ou menos um peso de 1,5 gramas. A endemia dele no Brasil aqui no Brasil pode ser encontrado nos estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e também no nordeste da Bahia, sendo que seu habitat natural são as terras baixas e as florestas tropicais e subtropicais. Durante o período de reprodução, eles põem seus ovos na bromélia, onde as larvas se desenvolvem, e a sua população vem diminuindo drasticamente devido à destruição do seu habitat natural. Pode passar. Além deles, a gente trouxe também o Raibo gutatus, né, que faz parte do gênero Raibo cupi, que ele é um sapo muito grande, de coloração meio marrom avermelhada, possuindo algumas verrugas da cor de argila na barriga, sendo marrom escura e cinza. As pernas traseiras dele são curtas e possuindo glândulas paratóides proeminentes, que produzem um veneno meio amarelo, de coloração meio amarelo e laranja. O seu ventre escuro também se distingue por manchas brancas cremosas, arredondadas e bem definidas. Ele é uma espécie noturna que vive em florestas tropicais úmidas e primárias, sendo que sua distribuição está localizada na Amazônia do Equador, Colômbia, Brasil, Bolívia, Venezuela, Guiana Francesa e Suriname. Ele possui esse nome porque a espécie vem do latim gutatus, que significa pontilhado, justamente por essas pontinhas que ele possui no dorso dele. Para finalizar, a gente tem também o Rhinella granulosa, né, que pertence ao gênero Rhinella fitzinger, sendo que os machos são em cerca de 10 milímetros menores que a fêmea. O dorso dele é coberto por pequenas glândulas sob um fundo em várias tonalidades de marrom com manchas irregulares. Uma das peculiaridades do Rhinella granulosa é que quando eles são jovens, eles apresentam hábitos diurnos e são capazes de suportar até 42 graus Celsius. Essa temperatura é reportada como crítica para a maioria dos sapos, já que nem todos aguentam essa temperatura, né? Não é à toa que é uma espécie que é bem adaptada e relativamente comum em ambientes mais secos encontrados na Caatinga. Pode passar. Por fim, alô? Essas são nossas referências e obrigado.